Bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao nosso webinar. Está começando em cima. Só teve um atraso aqui. Bom dia a todos. Bem-vindo ao webinar da Lecran. A gente está começando bem no horário para dar tempo de a gente conversar e falar para vocês todos os temas que a gente tem que falar hoje, né? E também nesse início, né, que são os slides de apresentação, dá tempo de mais pessoas ingressarem aí enquanto a gente começa a falar. Mas de qualquer forma, queria dar boas-vindas a vocês. Esse seminário vai ser apresentado por mim, o Marcel, que sou o diretor da Lecran, pelo Daniel Andozia, que é o nosso gerente de produto, especialista em pré-vendas nessa área de áudio e vídeo, CTS também. E a ideia hoje é a gente compartilhar com vocês algumas soluções para esse novo normal, né, que as pessoas estão falando aí. Eu vou desligar a câmera e iniciar a apresentação. Ok? Muitas uma vez, muito obrigado e a gente vai se falando aqui. Caso vocês tenham alguma pergunta, no painel de vocês de comunicação tem lá um campo de perguntas, vocês coloquem hashtag, né, o jogo da velha, e façam a pergunta. Tá? E no decorrer do webinar a gente vai respondendo as perguntas. Tá bom? Então hashtag, faz a pergunta, envia e eu recebo aqui. Obrigado, vamos lá então. Ok, nós iniciamos uma série aí de webinars, a Lecran, né? Todas as quintas-feiras, nossa ideia é todas as quintas-feiras nesse mesmo horário, falarmos sobre soluções de áudio e vídeo que impactam no resultado e na produtividade das empresas. Em especial, esse primeiro, né? Nós estamos iniciando aí com esse assunto do novo normal, né, do novo escritório, dos novos padrões, dos novos compliances, onde nós vamos mostrar algumas soluções que estão alinhadas com essa nova realidade que a gente tem que viver, pelo menos por um tempo até encontrar uma vacina ou uma cura, né? Então, os novos escritórios precisam se adaptar não só arquiteturalmente falando, seja nos móveis e tudo mais, mas também todo o seu ambiente de TI e DAV. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso aí, de como é que está funcionando isso nessas novas soluções. Bom, falando um pouco da Lecran, né? A Lecran ela é uma empresa que distribui produtos de tecnologia de AV e também relacionados à TI. E a gente representa aqui no Brasil alguns fabricantes de classe superior, né, de classe mundial superior. E além disso a gente fornece também suporte aqui, suporte técnico para todos os produtos e soluções. A gente representa a Kramer, a maioria das pessoas que trabalham com áudio e vídeo conhecem a Kramer, desde 1981, né, produzindo equipamentos de conectividade como matrizes, seletores, extensores, scalers, alto-falantes, cabos, né, sistemas de colaboração e sistemas de automação e controle. Nós também representamos duas marcas de câmera, a Vadio americana e a Laia espanhola, e cada uma delas numa faixa de atuação de aplicação diferente. Então, de soluções mais compactas e simples, nós utilizamos a Laia. Para soluções um pouco mais sofisticadas, nós utilizamos a Vadio. E por fim, nós também representamos a Biamp. A Biamp é uma empresa americana lá do estado do Oregon, que também é bem antiga, né? Dos anos 80 também. E ela, além dos próprios produtos, que, né, os processadores digitais, os DSPs, microfones e tudo mais, esses últimos 2 anos ela adquiriu algumas novas marcas, entre elas a Community, a Apart e a Cambridge. Então a Community são alto-falantes, né, sistemas de som, amplificadores alto-falantes para grandes ambientes. A Apart também alto-falantes e amplificadores para ambientes médios e pequenos. E a Cambridge, que é um sistema de mascaramento de som, né? Então esses são os produtos que a Biamp comercializa, e nós aqui no Brasil representamos
para todo o território nacional. E essas soluções, né, todas essas soluções que a gente representa hoje, elas têm em seu portfólio produtos que podem ajudar nessa nova realidade. E é isso que é a ideia hoje. A ideia é nós mostrarmos um pouquinho sobre esses produtos. E para começar um pouco a falar sobre essas mudanças em si, sobre esses produtos, é sempre bom a gente lembrar, né, que a mudança faz parte da nossa vida. Isso já desde a época da Grécia, os grandes filósofos, como os pré-socráticos, como Heráclito, né, já dizia que a única coisa certa, né, a única coisa constante na vida é a mudança. E eu acho que esse momento que a gente está vivendo hoje é uma prova disso. Nós até bem pouco tempo atrás levávamos uma vida automática, né? Realizando nossos afazeres, nossos sonhos, e de repente algo provoca uma mudança e isso mexe com o ser humano em todos os aspectos. Ele tem que se readaptar a uma nova realidade e essa readaptação ela é muito importante, né? As pessoas que conseguem se readaptar rapidamente conseguem sobreviver melhor nesse ambiente de mudança. Falando um pouco desse ambiente, eu vou passar para o Daniel falar um pouco sobre essa nova realidade dos escritórios, né? Antes de a gente falar realmente dos produtos em si. Obrigado, Marcel. Um bom dia a todos que estão acompanhando aí. Agradecemos imensamente a participação. Temos um tema aí bem interessante e que foi realmente muito bom pesquisar sobre ele, porque é de interesse de todos, não só na gente do AV, como qualquer pessoa envolvida com edificações, escritórios corporativos, né? Então nós levantamos o seguinte, que enquanto não surgir uma vacina, o afastamento terá que ser respeitado. Por isso, as empresas estão se organizando para não ter mais do que 50% do pessoal de volta. Essa foi uma declaração do Yvon Hatt, o CEO da ATE. Cada vez mais especialistas dizem que as pessoas vão optar por espaços mais confortáveis em casa e os escritórios se tornarão lugares mais colaborativos para a troca de experiências e informações, em moldes parecidos aos do coworking, popularizado aí pelas startups do ramo. Então, não só teremos grandes adaptações nos escritórios, como também teremos um aumento de qualidade e infraestrutura AV nos espaços de home office. Duas palavras-chave no mercado hoje são flexibilidade e cautela. O mesmo caminho é seguido por outras corporações. Nesta semana, por exemplo, a Petrobras anunciou que vai manter metade da equipe em casa permanentemente, mostrando que vai repensar o conceito de escritório. Desde março, a petroleira mandou para casa 90% dos seus 21 mil funcionários da área administrativa diante da pandemia. Então, comentando as frases que estão aí na tela para vocês, né? O desafio é muito grande e em como iremos preparar os nossos escritórios para reabrir. Isso aí, todos os setores envolvidos, corporativos, estão se questionando essa questão, né? Ao mesmo tempo que não sabemos ainda como os espaços de trabalho vão se parecer, na verdade a gente já tem uma ideia do que vai acontecer, no entanto, vai levar um tempo aí para se acertar tudo e pode ser que haja nesse meio tempo mais de uma onda de mudanças, né? Nós estamos contando com isso. Próximo. Então, tem um CEO que é o Rodrigo Pádua, vice-presidente global de Gente e Cultura do Grupo Stefanini. Segundo ele, 90% dos 14 mil funcionários estarão trabalhando em casa e, ao contrário do que se imaginava, o serviço remoto não reduziu o engajamento do pessoal. Pelo contrário, a produtividade para eles subiu em 10%, sem as perdas de tempos com deslocamentos. Por isso, a empresa se prepara para ter 50% do seu pessoal em home office permanente. A demanda por reformas em escritórios cresceu, segundo o presidente da ATIE. Então, vemos que estão aí acontecendo agora muitas mudanças e reformas nos escritórios já para se preparar para isso. E esse fato é algo interessante para a gente do AV, porque haverá um crescimento na demanda aí por AV, em contramão à crise econômica que estamos vivendo. Buscando um equilíbrio, sempre ouvindo o desejo do pessoal. Por isso chegamos a um ambiente híbrido.
diz o presidente da AON Brasil, Marcelo Homburger. E para conseguir isso, a seguradora trocou um escritório de 600 metros quadrados por um de 2,6 mil metros quadrados, para evitar aglomerações. E segundo ele, vamos voltar em ondas porque existe muita incerteza. Continuando aqui então, conclusão aí do que a gente falou agora, ou seja, haverá mais necessidades em gerenciar os agendamentos das salas, o que pode inclusive espalhar o uso de outros locais como os cafés e salas de descanso. Tá? Com esse mote a gente vai introduzir aí a continuação, né? Então aí vamos ver aí conforme está escrito no texto da tela, né? Mudanças grandes em salas maiores, porque vai ser necessário acomodar o distanciamento social e a expectativa de 50% de menos assentos em uma sala. Diversas salas, aí, como compartilhadas ou outras, vão ter que ser reaproveitadas como escritório. Porque os escritórios pequenos de hoje, eles dificilmente provêm o distanciamento social em um nível aceitável num espaço tão pequeno, né? E uma limitação que haverá é porque é esperado um tempo de inatividade programado para a limpeza. Vejamos que hoje as salas de reuniões aí que a gente está acostumado, ocorrem uma reunião atrás da outra, com às vezes de diferença de 1 minuto no máximo, que sai uma equipe, já entra outra, e isso já vai mudar completamente, porque precisar haver a higienização da sala, com cada turma que sair de lá. Então, haverá um tempo de inatividade programado maior, o que vai levar algumas vezes a reunião a ser em qualquer lugar da empresa, como o café ou qualquer outro lugar assim. Então, ao mesmo tempo que temos aí o BYOD, o Bring Your Own Device, ou traga seu próprio dispositivo, ou uso de videoconferência em casa ou home office, existe a necessidade de que as conferências sejam feitas com padrão de qualidade mínimo, que sejam devidamente entendidas por todos. Isso nos leva ao uso de recursos profissionais em casa também, como por exemplo, nós vamos ver daqui a pouco o material da Laia Qt Lite ou Laia Qt Hub Pro, que são câmeras aí portáteis, muito fáceis de usar, porém com qualidade profissional. Um comentário aqui extra que eu vou adicionar é que a gente tem visto muito hoje aí entrevistas na TV por videoconferência feita em celular ou notebooks, inclusive com muito baixa qualidade, né? As televisões anteriormente não aceitavam o uso de um recurso simples, aí não profissional, por causa da qualidade, e hoje a gente assistindo TV, a gente vê que está sendo muito usado produtos aí com o áudio ruim do microfone, a qualidade da sala da pessoa ruim, até mesmo a imagem, e isso aí vai levar então as corporações a oferecerem recursos de áudio e vídeo profissionais, embora simples, na casa das pessoas, no home office, ok? Então esse é um comentário extra aí que é interessante para nós, é legal saber porque isso deve aumentar aí a venda de produtos de AV até mesmo para casa dos colaboradores. Marcelo, o que você acha disso? Bom, é isso aí. Eu não sei se vocês perceberam, até durante a fala do Daniel, nós fizemos aqui, alguns já perceberam, até mandaram para mim mensagem, uma mudança no som, no áudio. Eu fiz de propósito aqui, alguns que perceberam, eu vou explicar. Você vê que quando o Daniel falava, eu troquei o microfone, e troquei de novo agora, ó, do microfone para o computador, e você vê que o som fica bem pior, né? E quando você troca para um outro dispositivo externo, que eu acabei de fazer agora, o som melhora muito, né? Então isso é o tipo de coisa que acontece muito nas calls, né? Que a gente vê por aí, vê na televisão e mesmo nas nossas calls profissionais, essa mudança do áudio, né? Da qualidade do áudio. É uma outra experiência, sem dúvida nenhuma, é uma nova experiência que acontece frequentemente, né? E vocês vão ver agora nas soluções que a gente vai mostrar para vocês, tanto da Bimp, da Kramer e da Laia, que fica claro que é uma preocupação com a qualidade do áudio e do vídeo, né? E é aí que a gente quer mostrar para vocês. Então, de acordo com isso que o Daniel falou, né? Ou seja, quais são os problemas que a gente tem que enfrentar, né?
Nós temos que adequar esses novos espaços que a gente vai viver profissionalmente, em casa ou nos nossos escritórios, de forma a atender, a ser compliance com os procedimentos de higiene né, e de cuidados de saúde. Para isso a gente tem aí uma gama de produtos e soluções que são adaptáveis a essa nova realidade, a esse novo normal. Entre eles, nós vamos discorrer alguns, todos eles que vocês estão vendo, nós vamos falar. É lógico que hoje não dá para se aprofundar muito, a ideia é para que você tenha uma noção, mas no decorrer das próximas webinars, né, nos próximos webinars, nós vamos aprofundar em algumas dessas soluções. Né? Então, vejam, nós temos ali uma solução da Bimp, do lado esquerdo, o Devil, né, que é uma solução para videoconferência também, o Hub, vocês vão saber um pouquinho mais, o CrowdMix, que transforma um telefone celular num microfone. Nós temos aqui a linha de mascaramento de som, né, o Daniel vai falar um pouco sobre isso. Tem toda a linha de câmeras e videoconferência da Laia, desde as térmicas que nós vamos falar, das que seguem, né, as followers, as PTZs, as mais compactas. Temos as linhas da Kramer, a linha já consolidada e bastante utilizada, bastante vendida, que é o VIA, uma solução homologada pela Anatel também, onde a gente faz colaboração sem fio, ou seja, touchless, né? E a Kramer lançou também um dispositivo portátil, né, de energia e conexão de internet, chamado Kramer Mega Edge, também para você levar com você para onde você estiver, é uma forma de você ter energia e dados junto com você. O Daniel vai falar um pouco agora da solução da Biamp, né, os microfones, a linha Parley, e daqui a pouco a gente volta. Bem, pessoal, então, diante de todas essas questões que nós estamos debatendo hoje, nós estamos agora apresentando produtos que se encaixam nesse contexto, ok? Nesse sentido, nós na Biamp temos aí um microfone que é patenteado, somente a Biamp tem essa tecnologia, tá? Não há nada similar no mercado hoje ainda. E esse microfone que nós estamos falando nesse slide é um microfone mais flexível possível hoje em dia, tá? O microfone é um equipamento que ele forma feixes, porém dinâmicos, tá? A tecnologia Beam Tracking da Biamp patenteada, ela cria múltiplos feixes ou lóbulos do microfone em cada unidade, então é capaz de rastrear até 4 pessoas falando ao mesmo tempo. Então esses feixes de melhor captação do microfone, eles acompanham os participantes, não importa onde eles estão sentados, tá? Os microfones hoje aí de lóbulo ou feixe fixo exigem técnicos presenciais toda vez que precisar ser mudado o layout da sala, como por exemplo mesa em formato U ou mesas para um treinamento separadas, mesas retangulares. Então isso exige presença de técnico, né? Enquanto isso também nós temos muito hoje em dia microfones de mesa, e quem já participou dessas reuniões sabe que fica acontecendo aquela troca de posição do microfone entre um e outro, isso porque precisa otimizar o áudio e aproximar o microfone do orador, né? Agora alguns comentários técnicos, porém não muito avançados, só para explicar um pouco melhor essa questão. Os microfones com formação de feixe são conjuntos de elementos de microfone com feixes ou padrões polares que podem ser controlados e modulados via DSP, permitindo então que os feixes sejam direcionados para as áreas específicas da sala, né? Embora o desenvolvimento de microfones de formação de feixe tenham sido um avanço significativo para o AV profissional, o fato é que esses feixes acabam determinando onde as pessoas devem estar. Então nós na Biamp achamos que esse não é o caminho correto. Ao invés disso, nós pensamos que as pessoas sim devem determinar para onde os raios são direcionados, ok? Com isso, com esse microfone, nós damos à pessoa a capacidade de se mover pela sala como bem entender, não como o microfone exigir, que é o caso dos microfones de formação de feixe tradicionais. Então, concluindo essa questão, as mudanças no layout da sala, de mesas e cadeiras,
esse microfone aceita sem qualquer reconfiguração. O sinal desse microfone é via AVB, utiliza cabos de rede ponta a ponta. Com ponta a ponta eu digo desde o microfone até o próprio sonofletor de uma sala Biamp. Nós vamos hoje em dia utilizar cabos de rede. São cabos simples de instalar, de baixo custo e que são comprados aí aos montes para todo tipo de uso na rede, no cabeamento estruturado. Agora também usamos eles de ponta a ponta no AV, ok? Concluindo, então, os outros microfones de feixe do mercado, eles vão precisar ser apontados caso as mesas e cadeiras mudem de lugar. Então, os microfones parlês se adaptam ao espaço, qualquer que seja a forma de configurar. Eles são muito fáceis e rápidos de instalar. O tempo no local de instalação é mínimo. Nós temos então a característica de conectividade de cabo único, ou seja, a gente consegue ter de ponta a ponta do sistema o uso do cabo de rede hoje em dia, é novidade. Não há configuração de feixe para esse microfone, lembrando que ele vai ter o feixe te seguindo, com alta qualidade. Se a sala de uso desse microfone for mudada completamente, não há reprogramação nenhuma no sistema, não é necessário. Então isso leva a 0 visitas no local para reconfiguração. Nós sabemos que os microfones de feixe tradicionais, cada vez que se muda a sala, precisa chamar o técnico para reapontar ele no software do fabricante. Ok? Então vamos seguindo aqui. O próximo slide fala sobre os Crowd Mics, é uma invenção incrível de uma startup que logo que foi descoberta, a Biamp foi lá e comprou essa marca, porque não há nada parecido no mercado hoje. É muito interessante, nós temos esse produto para demonstração, já usamos e gostamos muito, tá? Então, o que o software e hardware do CrowdMic faz é capacitar o público do evento para falar, enviar mensagem de texto e votar diretamente dos seus smartphones. E agora também, com a recente atualização de firmware, ele tem a capacidade de adicionar participantes remotos em qualquer parte do mundo, falando diretamente dentro do seu auditório ou sala de reunião grande. O Crowd Mics criam experiências memoráveis e divertidas para que aumentam o envolvimento e a emoção do público. Tá? Então, além das funções que estão aí acima em preto no slide, que é fazer o telefone sem fio virar um microfone sem fio, ele tem a função de votação de enquetes em tempo real que podem ser feitas para os participantes, como por exemplo, quem aqui nessa plateia acha que devemos ter trabalho home office, ou quem acha que tem que ter trabalho somente no escritório, ou quem acha que o trabalho deve ser híbrido, entre casa e escritório. Você pode colocar essa votação e ver o acompanhamento em tempo real dos votos e depois gerar estatísticas. E por último, tem uma função de chat. Então, se um participante qualquer não quiser conversar ou tem vergonha de falar ali no PA, não há nenhum problema. Basta enviar por texto que o moderador da conversa vai poder receber sua mensagem. Então, quem puder, procure aí vídeo no YouTube ou na própria página a página da Crowd Mics, ver melhor aí o funcionamento, que é muito interessante, a qualidade do áudio muito boa. Embora o microfone do celular não tenha muito grave nem muito agudo, ele tem sim capacidade de captar bem a faixa de voz, e então fica muito bom o som que nós já ouvimos. Ok? Então, continuando aí, a gente está hoje então exemplificando produtos que são para esse novo normal, né? O mascaramento de som é muito interessante, ele tem muito a ver com o momento atual. Nós levantamos o seguinte na pesquisa para essa apresentação. As pessoas estão quase todas hoje trabalhando em casa, então o ambiente na casa das pessoas costuma ser muito confortável, na verdade, muitas vezes não é muito ruidoso, pode ter uma interrupção aí de uma criança, um animal, porém a pessoa ela está confortável no ambiente com um bom silêncio ali, e isso ajuda ela a se concentrar. O que vai acontecer com a volta aos escritórios, repentina talvez, é que as pessoas vão estranhar o ambiente do escritório ao qual estavam desacostumados. Barulho de telefone, impressoras e principalmente o burburinho, o blá 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 das pessoas falando, que incomoda muito, né?
Então aí rapidamente colocamos alguns benefícios do mascaramento de som num escritório, tá? O mascaramento de som promove a privacidade da fala e evita a escuta acidental ou intencional, criando os espaços de trabalho mais produtivos que permitem que os funcionários se concentrem na tarefa em questão. Então, o mascaramento de som permite reduzir o ruído do escritório, aumentar a produtividade, proteger a privacidade da fala e melhorar o conforto acústico de um escritório. Vou mencionar que nós temos aí já um webinar feito sobre essa solução, está à disposição. É bem completo, bem esclarecedor. E por isso nós sugerimos a volta dos escritórios que seja assim usado o mascaramento de som como a palavra-chave conforto para os usuários e aumento na produtividade. Isso, inclusive aqui nessa figura do lado direito vocês veem um efeito né, de como funciona, né, essa redoma, né, que é criada pelos emissores, nós não chamamos de alto-falantes, são emissores que emitem uma frequência muito específica e que ajudam a isolar, né, cada pessoa que está sentado. E como o Daniel falou, num ambiente, nesse novo escritório onde as salas vão ser cada vez menos utilizadas ou utilizadas com uma especificidade muito maior, né? Ou seja, a tendência é que todos fiquem em ambientes abertos. Imagina o seu companheiro do lado numa call como essa aqui, ouvindo, falando, muitas vezes interagindo com alguém, né? E isso atrapalha o trabalho da pessoa do lado. Então o sistema do CrowdMix ajuda essa nova situação, né? Eu vou falar um pouquinho das câmeras, né? Ou seja, câmera é uma parte muito importante num sistema de conferência, seja ele um sistema profissional, quando eu digo profissional, os antigos codecs, né? Ou num sistema mais utilizado hoje nos web conferences, onde você usa aí Teams, Hangout, Zoom, Skype, né? Ou seja, todas essas tecnologias do web, você precisa de uma câmera satisfatória. Então, quando eu vou trabalhar da minha casa ou trabalhar em um ambiente não profissional, se a gente pode dizer assim, a tendência é a gente usar uma câmerazinha do nosso computador ou o áudio do nosso computador e fica bastante ruim. A experiência, se ela é uma experiência inclusive prolongada, uma call de 1 hora, 2, você percebe o cansaço, o desinteresse das pessoas quando a imagem é ruim, quando o som é ruim. Então a câmera é um elemento muito importante nesse sistema, né, nesse ecossistema. E a Laia tem aí, tem vários modelos, mas eu trouxe 4 especificamente, que é a linha PC Pro, que é uma câmera, realmente uma câmera de web, muito melhor que uma câmera de computador. A linha 4K, que é uma câmera 4K com inteligência artificial, que identifica as pessoas que estão numa reunião. Ela tem EPTZ, USB 3.0 já, com microfones digitais e esses microfones omnidirecionais com cancelamento de eco. E ela tem essa outra linha, a Laia Qt 10X e 2X, que são câmeras PTZ mesmo, USB, no caso da 10X, com zoom ótico, né? E a 12X também, que é uma PTZ USB, mas também tem saída de HDMI, SDI, RJ45, onde você pode fazer streaming com ela. E ela é controlável também por controle infrared, né? IP e também por aplicativo. Então, são câmeras que podem ser usadas, por exemplo, por professores, por pessoas que fazem treinamento à distância e que precisam de uma imagem bem nítida, com um áudio bem nítido, né? Então são essas linhas que hoje a gente oferece no combo entre as soluções que a gente comercializa. Lógico, a câmera sozinha ela não faz uma videoconferência, eu preciso de outras coisas, e essas outras coisas que a gente vai mostrar já já. Além disso, a Lai ela tem um sistema que ele sozinho praticamente, e é portátil, né? Parece uma estrela, aí, a gente antigamente chamava aquelas Polycons, né? Mas é mais do que isso, ela é um sistema onde eu tenho uma tela táctil, uma tela touch, né? Com um sistema operacional Android, ou seja, eu posso carregar aplicativos ali, inclusive aplicativos de videoconferência, né? Skype, Skype for Business, Teams, e outros, Zoom, né? Então tudo que eu puder colocar no Android eu consigo colocar ali. Eu acoplo nele uma câmera e pronto.
com duas coisinhas, né, uma câmera e esse sistema, eu tenho aí uma videoconferência portátil de altíssima qualidade, né, tanto de captação com os microfones, quanto do alto-falante, num sistema hi-fi, full duplex, né? Então eu consigo inclusive jogar, ele tem uma saída HDMI que eu consigo jogar para uma tela, então eu posso expandir esse sistema, né? Se eu tiver uma tela junto com essa câmera, realmente eu tenho um sistema portátil de videoconferência bastante profissional, né? Então são essas coisas que hoje são opções, né? Entre essas que a gente está demonstrando, opções para a gente ter uma videoconferência touchless, personalizada, né? Ela é minha, eu carrego para onde eu quiser, e de altíssimo nível, né? Falando um pouco disso também de sistemas de apresentação sem fio, por exemplo, ainda que a gente tenha salas de reuniões maiores, nós vamos precisar ter um sistema de preferência com menos manipulação de cabos, de conexões. Então, um sistema sem fio de apresentação é imprescindível. E hoje os sistemas mais vendidos nosso, né, o Kramer Via Campus, está faltando um S ali, mas é o Via Campus 2 Plus, que é um sistema que me permite conectar sem fio e fazer uma apresentação em até 2 telas com até 12 apresentações ao mesmo tempo, com mais de até 256 pessoas participando dessa reunião, recebendo o seu conteúdo na sua tela, que pode ser um tablet, pode ser um computador, né? E eu acoplo nele uma câmera mais uma vez, né? Uma câmera lá, as sugestões que a gente deu ali. Eu tenho um sistema de videoconferência, porque o Via Campus ele é praticamente um computador, né? Onde eu tenho um Windows nele, eu tenho condições de carregar qualquer coisa, inclusive com HD e tudo, eu consigo fazer uma apresentação e ao mesmo tempo fazer uma videoconferência onde essa pessoa remotamente pode participar. A Kramer acabou de lançar o Viago 2, que é um sistema menor, também bem prático, com capacidade de fazer videoconferência, acoplamento de câmera, e que, mais uma vez, tudo sem fio, tudo sem necessidade de tocar, de colocar as mãos. Daniel, falar um pouquinho sobre o Devil, que é uma outra plataforma de videoconferência. Bem, nós temos então aqui em apresentação o sistema da Biamp Devil. O sistema é um sucesso de vendas, principalmente nos Estados Unidos, e a gente quer que se torne aqui no Brasil também. Não é nada complicado, tá? Na verdade, o Devil é um hub de conexões que permite ali, por exemplo, áudio e vídeo via USB, conforme o diagrama que é mostrado aí. E nele você pode então acoplar até 2 monitores grandes. Você pode inserir a sua câmera nele também via USB. No entanto, a grande vantagem do Devil, embora ele seja muito simples de usar, ele traz recursos profissionais de alta tecnologia da Biamp, como por exemplo esse microfone Beam Tracking que a gente já demonstrou. Ele está inserido no Devil, e também ele tem um pequeno amplificador dentro dele que você pode já ligar a sua caixa de som passiva, ou então uma saída de áudio onde pode ser ligada uma caixa de som ativa. Então, uma solução muito simples, fácil de usar, traz o que há de mais avançado na Biamp, porém sem requerer programação interna, como é o caso dos DSPs. Por último, o Biamp Devil ele também pode fazer a leitura da sala em que ele está instalado e já fazer os ajustes de áudio automaticamente. Ele vai soltar um sinal, vai ajustar a equalização do microfone, vai ajustar os volumes de acordo com a sala, isso tudo ao toque de um botão. É muito simples de usar, muito interessante e pode ser completamente gerenciado pelo setor de TI, sem ter que também ter qualquer conhecimento de áudio e vídeo. Ele pode ser gerenciado aí como um host qualquer do sistema de TI da empresa. Então aí os exemplos usando câmeras Qt e o diagrama que por si só ilustra completamente o uso dele com muita simplicidade e eficiência, porém recursos avançados a um custo muito interessante. Daniel, tem uma pergunta do Miguel Galindo sobre o mascaramento. Acho que vale a pena a gente voltar nesse assunto. Ele pergunta o seguinte, que num ambiente reverberante, né, qual o efeito do mascaramento?
Tá, ok. Então, obrigado, Miguel, pela pergunta. O fato é que o mascaramento de som, para ser mais eficiente, ele também vai requisitar a sala tendo uma acústica interessante, ou seja, não havendo tempos de reverberação muito alto, não havendo presenças aí de ecos diversos, ondas estacionárias. Então, a acústica do ambiente que vai receber o mascaramento de som também deve ser bem feita, deve ser correta, a sala afinada, e com isso vai otimizar imensamente o efeito do mascaramento, que é justamente mascarar a voz humana, de forma que você não consegue, basicamente na prática, você não vai conseguir entender o que as pessoas à sua volta falam e assim não vai desviar a sua atenção para uma conversa completamente aleatória ao teu trabalho, tá? Então ele melhora o conforto acústico no sentido de gerar um ambiente mais agradável, porém ele não é em si um tratamento acústico. Espero que tenha respondido, tá, Miguel? Mas qualquer coisa entre em contato com a gente para a gente se aprofundar. Mais uma vez, temos um webinar bem completo sobre mascaramento de som à disposição e lá naquele webinar é explicado basicamente tudo sobre isso. Isso está no canal do YouTube da Lecran, depois eu passo para vocês o endereço. Ok, então obrigado pela pergunta. Nós estamos aí vendo agora um equipamento que nós nos apaixonamos por ele, é muito interessante, muito novo também, é algo que há poucos anos atrás não existia nada do tipo, que é a câmera Leia Broadcast Follower. Nós estamos aí já oferecendo e fazendo alguns systems design com essa câmera e traz tudo o que há de mais avançado aí na indústria, né, que é a própria proposta da Leia, né? Então a câmera tem zoom óptico digital, tem saídas HDMI, saídas diversas, na verdade, aí, né, profissionais ou até por rede mesmo, por Ethernet, tá? E se vocês repararem bem, são duas câmeras, uma câmera embaixo wide, em cima uma câmera teleobjetiva com inteligência artificial. Basicamente a gente mostrou então o microfone que não requer qualquer configuração porque ele te segue onde você vá e adicionamos também a câmera que vai fazer isso. Tá? A pessoa que está falando, a câmera vai imediatamente apontar para ela e focar nela, de forma que sempre vai ter uma imagem focada no orador e também uma imagem wide da câmera. Só para mencionar, essa câmera ela é muito fácil de transmitir o conteúdo dela no YouTube, porque ela faz diferentes streamings e ela também está dentro desse contexto, né, de sistemas touchless, sem qualquer tipo de operação que seja necessário toques, né? Incluindo também que existe aí uma espécie de uma mesa de edição de vídeo da Laia, tá? Não colocamos aqui hoje, mas você pode aí editar imagens à vontade com essa mesinha de corte aí, digamos assim, da Laia, tá? E fazer streamings até com efeitos, aí legendas e tudo mais. Então esse aparelho é muito sintonizado nos tempos atuais aí. Antes de eu pular para o próximo slide, só mais uma perguntinha de novo em relação ao mascaramento, o Daniel. Estão perguntando qual a distância mínima entre os emissores e as baias de trabalho. Tá, ok. O mascaramento de som é um sistema muito delicado, ele precisa ser extremamente bem projetado de acordo com os preceitos da Cambridge, que desenvolve esse sistema desde os anos 60. Então existem aí regras muito rígidas para posicionar os emissores, tá? Não deve haver no espaço coberto nenhuma variação no mascaramento maior que 1,5 dB, então precisa ser extremamente homogêneo o som do mascaramento. E a distância entre nós temos aí uma distância entre os emissores baseado no pé direito. Porém, um dado que talvez responda aí o que vocês estão perguntando é que o raio de distração para conversas paralelas ele chega a ser de 15 metros. Então, pessoas falando qualquer assunto que não é do trabalho em distâncias de até 15 metros, você vai então entender o que ele está falando e isso automaticamente vai desviar a sua atenção. Com o uso do mascaramento, o raio de distração cai então para 3 metros apenas. E aí você comprovadamente aumenta a sua produtividade por não ficar tomando atenção com conversas
aleatórias aí qualquer, tá? Então existem regras bem rigorosas, existe vasto material no site da Cambridge de todos os tipos para demonstrar o uso é extremamente comprovado, grandes empresas mundiais, inclusive governamentais, usam isso, existem regulações, leis de regulações nos Estados Unidos que obrigam, principalmente ambientes hospitalares e financeiros, a usar o mascaramento para garantir que não há nenhum bisbilhoteiro do lado de fora da sala escutando a sua conversa. Inclusive, escritórios de advocacia têm nos procurado aí para inserir, e até mesmo bibliotecas ou call centers, onde é comprovado o aumento da produtividade e existe o índice de privacidade. Para cada sala existe um cálculo que é chamado de índice de privacidade. Não é muito comum os arquitetos hoje incluírem isso, porém a gente consegue fazer com vocês o cálculo do índice de privacidade da sala, mostrando que dentro de uma sala, muitas vezes, quem está fora pode ouvir. E isso pode ser um enorme problema se a gente tiver bisbilhoteiros ouvindo conversas ali numa sala da presidência, sala do RH ou algo do tipo, tá? Espero que tenha respondido, mas estamos aí abertos para vocês nos procurarem com maiores questionamentos. Gente, então ainda dentro do contexto aí, bastante inserido, nós não podemos deixar de apresentar aí uma coisa que é febre hoje no mercado, que são as câmeras termais. Literalmente febre, né? É. Sim, ou então digamos uma antifebre, vai. Então a Laia também, que ela trabalha com sistemas de alta tecnologia, então oferece aí 2 modelos de câmeras termais, tá? Esse modelo aí é o modelo mais avançado, que possuem essas características aí avançadas que estão escritas na tela, né? E vou destacar inclusive que ela tem um suporte para tripé e ela tem um módulo Wi-Fi dentro dela. Então você pode, na verdade, colocar na entrada do seu estabelecimento uma câmera dessa, sem fio, tá? Só com o AC, claro. E essa câmera ela vai filmar todas as pessoas, medir sua temperatura e gerar um alarme ou capturar uma foto quando existe uma pessoa febril adentrando o seu local. E é extremamente simples o uso dela. Você pode pôr desde um comércio, talvez, uma loja que recebe pessoas, até mesmo no seu escritório, aí na entrada de funcionários, você pode ter esse material trabalhando com muita simplicidade, tá, gente? Não requer maior conhecimento técnico, fácil uso e bem eficaz, aí como a gente vê nas demonstrações da imagem. Então, cotem com a gente aí, procurem aí a câmera Qt Thermal, que tem um uso extremamente abrangente aí em todas as situações, para a gente verificar quem apresenta sinais aí de febre ou até de Covid aí. O Alexandre fez a seguinte pergunta, se as câmeras são compatíveis com o Windows 10, sim, a resposta é sim, são compatíveis. Assim, um comentário, viu, para todos, é que a câmera possui saída de vídeo via Ethernet. Então eu posso simplesmente ligar ela no meu computador via placa de rede e trabalhar com ela de forma muito simples. Ou Wi-Fi, como foi mencionado. Muito bem. Finalizando nossa última solução, esse é um equipamento desenvolvido pela Kramer que possibilita você levar com você em qualquer local onde você vai trabalhar pontos de energia para carregar no seu computador, por exemplo, energia AC, né? Pontos de USB. Então você consegue com uma bateria, ele é uma bateria, né? Você carrega isso antes de começar a operar ele com bateria e leva para onde você quiser. E aí ele tem um indicador de bateria que te diz quanto tempo você tem ainda disponível de uso. Então ele se acopla às mesas e com isso você consegue trabalhar de qualquer local sem a necessidade de ter um ponto de energia elétrica próximo. Tá? Um comentário aqui, Marcelo, sobre Sim, claro. Nós decidimos, né, colocar esse equipamento porque, então, como a gente falou, as reuniões e conferências, elas podem vir a ocorrer em qualquer lugar da empresa hoje, como cafezinho, área externa, lá o jardim. E aí, então, com esse equipamento, a gente literalmente leva nossos recursos apresentados para qualquer lugar. Então tem muito a ver com o contexto aí que a gente está discutindo. Eu posso ligar qualquer um desses equipamentos que a gente apresentou até agora em qualquer lugar, né? Até numa
um local de café onde não tem um ponto de energia próximo, mas eu tenho uma rede Wi-Fi, por exemplo. Muito bom esse equipamento. Pessoal, era isso que a gente tinha para apresentar hoje, né? Levando mais uma vez, deixando mais claro mais uma vez que todas essas soluções estão disponíveis aqui no Brasil. A gente tem uma equipe de suporte, incluindo aqui o Daniel, que está liderando isso. Nós temos mais um time de pessoas que trabalham com ele, trabalham no pós-venda também, a nossa equipe comercial, né? Essa foi o nosso webinar de hoje. Na próxima semana a gente deve abordar, nós estamos aqui em dúvida, de repente a gente vai até fazer uma enquete, mas abordar aí sistemas para educação, então ambientes escolares, ensino à distância, ou a gente talvez aborde a parte de paging, né, sistemas de paging para hospitais, por exemplo, ou para grandes ambientes como um shopping center ou um campus universitário. Então, uma das duas será a próxima apresentação de quinta-feira. Tem o Miguel está perguntando sobre a autonomia. Ali está escrito, Miguel, voltei o slide para você ver a autonomia, capacidade média de carga, né? Ou seja, você tem ali a capacidade de miliampere-hora para cada um dos dispositivos que você possa plugar. Por exemplo, um laptop, um tablet ou um smartphone. Tempo suficiente aí, provavelmente, para fazer uma reunião tranquila de 1 hora, 1 hora e meia, com um dispositivo como um computador conectado. Sim, aí depois ele volta para a base de carregamento, né? Isso a gente colocou ali o tempo de estimado. Basicamente ele vai durar o dia inteiro para você usar todos esses recursos que a gente viu, talvez no jardim da empresa ou qualquer outro lugar, o cafezinho ali. Por isso tem muito a ver, um equipamento relativamente simples, que tem muito a ver com esse contexto da apresentação de hoje. O Alexandre pergunta também onde ele consegue mais informações sobre o mascaramento. Então, como o Daniel falou, a gente fez há uns 3 meses atrás ou mais, o tempo passa muito rápido, a gente se perde um pouco, mas fizemos há um tempo atrás alguns webinars, um específico sobre mascaramento. Está gravado, eu vou mandar para vocês o link do YouTube, nosso canal, onde você pode assistir, mas independente disso, a gente pode te encaminhar material informativo, aliás, para todos que participaram hoje na reunião, a gente vai enviar aí um pack, né, vários links para vocês acessarem, incluindo essa apresentação de hoje, que vai ficar gravada, para poder ser assistida novamente. Mas a gente vai mandar esses links para vocês se aprofundarem mais. E é lógico, vocês têm nossos contatos, nosso e-mail geral é o atendimento@lecrantec.com, e cada um de vocês provavelmente já tem contato ou com o Daniel ou com algum consultor comercial nosso. Se não tiver, é só escrever um e-mail aí para o atendimento@lecrantec.com e nós respondemos e encaminharemos suas dúvidas. Eu acho que é isso, eu vou aguardar um pouco aqui, caso ainda tenha alguma pessoa que queira fazer uma pergunta. Existe um delay entre a nossa voz até vocês, aproximadamente uns 10 segundos de delay. E aí vou aguardar aqui uns 30 segundos e a gente encerra, ok? Se alguém fizer pergunta, nós respondemos, se não, nós nos vemos na próxima quinta-feira. Eu queria fazer um comentário até sobre Cambridge, que é um tema bastante interessante e vasto que a gente não abordou muito profundamente hoje, que o site da Cambridge Sound Management, ele tem vasto material sobre as questões relacionadas ao mascaramento de som. Está na Biamp. Isso, hoje está claro, ele aparece como um site da Biamp, Cambridge Sound, né? E ali você tem vasto material, inclusive existem artigos sobre regras de etiqueta acústica nos escritórios para melhorar o conforto. Existem diversos estudos laboriais aí norte-americanos a respeito do qual é o aumento da produtividade que vem com o uso do sistema. O sistema ele também é medido como algo que se paga em pouco tempo com o aumento da produtividade. Como exemplo, nós temos um dado aí que por semana são perdidos aí por dia, né? São perdidos aí cerca de 20 minutos de trabalho devido a conversas paralelas, o que no fim do ano chega a estar no nível aí de algumas semanas de trabalho perdido por causa de distrações ou
como a gente conhece aí, blá blá blá, burburinho. Então, a empresa mensurando isso aí consegue então verificar que o sistema se paga em pouco tempo devido ao aumento de produtividade que ele proporciona. Tá? Então, não deixem de visitar e estudar o site da Cambridge. Existem 4 ou 5 certificações da Cambridge nesse site que são muito boas, inclusive são relativamente simples para estudar. Então, convidamos aí, a gente acha que o integrador hoje que se inteirar nisso aí, que é uma novidade no Brasil, aí de certa forma, vai ter muito retorno e qualquer lugar se beneficia com o Cambridge, incluindo bibliotecas, call centers, né? Se me permitem, aí a gente implementou aí um sistema Cambridge recentemente num grande cliente médico de plano de saúde e eles têm um call center aí de mais ou menos 1.000 metros quadrados, que é um burburinho tremendo. Inclusive, esse call center vai trabalhar agora com metade da capacidade. Porém, foi enorme o benefício trazido ao local, porque até mesmo a pessoa que liga num call center desse, ela fica ouvindo a voz das pessoas atendendo ao lado. Então, é muito incômodo isso. Tá? Então, nesse call center, esse cliente está instalando mais uma vez, já tinha em outra sede, instalou na nova sede isso, e eles conhecem bem já ao longo dos anos o benefício que traz, e simplesmente para essa instituição é obrigatório haver esse sistema, não havendo a possibilidade de voltar atrás e tirar. Tá? Então o benefício é muito grande. Daniel, teve uma pergunta que eu acabei Sim, não vendo no momento sobre o Devil. Qual a sim. distância máxima de captação do Parler? Tá, ok. É assim, é uma questão de sinal ruído, ok? Então, na verdade, não há uma distância máxima. A gente que já trabalhou com gravação, a gente sabe que se você gritar para um microfone de alta sensibilidade a 1 quilômetro de distância, se houver pressão sonora suficiente, ele vai captar e modular. Porém, nós temos aí em relação ao mic Parler, aí o mic Beam Tracking que a gente falou, nós temos duas coisas. Nós temos um calculador na página da Biamp. Vocês vão digitar Parler Mic Calculator e lá você tem a possibilidade de calcular o número de microfones para a sua situação. Inclusive nesse calculador é muito legal porque você pode ouvir o resultado da sua sala. A sua sala tem uma acústica melhor ou pior ou razoável, você consegue colocar uma distância do microfone e então poder ouvir o próprio áudio que vai gerar dessa distância, tá? E aí respondendo então mais objetivamente a pergunta, a gente aí no geral recomenda uma distância de cerca de 5, 6 metros máxima para haver uma boa captação. Sem dúvida isso depende muito da acústica da sala. Então, quando a gente entrar no calculador e for colocar os dados para ter nosso dimensionamento, nunca podemos mentir a acústica, ou seja, a sala tem uma acústica péssima, com a reverberação alta, um monte de eco. Aí a gente, para talvez diminuir a quantidade de microfones, coloca que a acústica é excelente. Então aí a gente está enganando a si mesmo. A gente deve então ser rigoroso enquanto a isso. Se alguém questionar qual é o dado usado para colocar se a acústica é boa, ruim ou ótima, existe nessa página um artigo sobre isso. Esse artigo, inclusive, já traduzi para o português. Nós temos esse artigo em português para quem não entende inglês. E lá ele explica o que a Biamp considerou para colocar a acústica da sala como ruim, média, boa ou ótima, tá? Então, divirtam-se lá usando o calculador de microfone Parler da Biamp, bem fácil de achar. E ouçam o som da sua sala, vocês vão se surpreender, porque existem, na verdade, assim, é muito comum ter salas com acústica péssima. E aí o que acontece na conferência? O som não vai ficar bom. A pessoa pode falar, poxa, compramos um microfone aqui super avançado e tudo, mas o som ainda não está bom como eu queria. Claro, porque antes do microfone vem a acústica da sala. Portanto, nunca deixem de observar e melhorar a acústica das salas de conferência. Falando nisso, Marcelo, nós temos um webinar que foi feito exatamente sobre isso, tá? Verdade. Um webinar completo falando como nós devemos projetar as salas de conferência para que haja um excelente rendimento. E, é claro, a acústica e a física mandem tudo sempre. Uhum. Completando aí, o André perguntou qual a câmera nós estamos usando, André. Curioso, nós estamos usando uma câmera de notebook.
até porque, infelizmente, nossas câmeras da Laia estão todas em demonstração nesse momento e estão fora daqui. Mas a gente, por exemplo, tem uma câmera da Laia, que é uma barra, né, como essa daqui, que a gente poderia ter utilizado também. Essa é muito mais sofisticada, né, tem microfones, tem alto-falantes, tem PTZ, e esse é o sistema do tripod, né? Tripod que eu vejo o tamanho dele, muito prático de levar, muito leve. Então você pode fazer uma videoconferência em qualquer local. Mas infelizmente nós não usamos a câmera da Laia para vocês terem uma ideia. Até é bom para vocês perceberem a qualidade. No próximo webinar, quando as câmeras retornarem, nós vamos colocar uma câmera da Laia para vocês verem as diferenças. Gente, aproveitando a atenção de vocês, a última coisa que eu vou falar aqui é o seguinte: existe uma versão dessa barra que eu estou segurando que contém o Windows 10 embutido. Isso é muito novo e muito interessante, porque agora você não precisa mais nada na sala além de um equipamento como esse, uma barra que tem microfones digitais, alto-falantes, câmera de alta qualidade, saídas diversas e o Windows 10 embutido. Então você não precisa mais ter computador na sala, porque o teu sistema de conferência já tem o Windows 10 e pode trabalhar virtualmente com qualquer solução do mercado de soft codec aí. Tá? Chama-se... lá é Qt Windows. Qt BH Windows. A outra é o Windows. Bom, a gente vai enviar a apresentação, estou vendo algumas pessoas perguntaram, nós vamos enviar para todos que participaram, eu tenho e-mail de vocês, nós vamos enviar a apresentação. Pode ser até que vocês consigam baixar essa apresentação no final, porque eu carreguei ela em PDF, então pode ser que seja possível baixá-la logo depois. Mas se não for, de qualquer forma, eu mando o PDF para vocês. Ok? A gente agradece mais uma vez, nosso horário, né, já esgotou-se, e a gente se vê na próxima quinta-feira. Saúde a todos, até a próxima. Fiquem bem.